Fala galera, sejam muito bem-vindos a RS Dashboards. Eu sou o Santiago e vou trazer para vocês mais dicas de Power BI. Acompanhe aí comigo. E dando continuidade na construção do nosso dashboard de gestão de estoque, vamos aqui para a nossa parte 2, mas é muito importante, se você não assistiu, clica no link aqui da descrição ou no card aqui em cima e vai lá na parte 1, assiste, porque é muito importante pegar desde o comecinho aqui como fazemos a construção, porque eu estou ensinando passo a passo. Então, se não assistiu, dá uma corridinha lá, pausa o vídeo, corre lá e assiste a parte 1 do nosso vídeo. Então, vamos aqui para o nosso ambiente do Power BI. Então, vamos começar a criar aqui algumas medidas, né, que vai nos auxiliar aqui dentro da criação do nosso dashboard, né? E o que são essas medidas? Nada mais são do que cálculos que fazemos para trazer informações para dentro da nossa análise. Porém, é possível, óbvio, criar colunas, por exemplo, dentro da nossa tabela, em que tragam essas mesmas informações. Porém, criando essas medidas, nós não acrescentamos várias informações pesando o nosso arquivo, vamos dizer assim, né, de fato. Por exemplo, vamos entender que a nossa tabela aqui de movimento, vamos aqui em movimento, ela consta 2.597 linhas. E isso vai automaticamente acrescentando ao longo do tempo em que se acontecem novas movimentações. Então pensa comigo, eu quero, por exemplo, saber o valor desse movimento de quantidade. Eu teria que buscar essa informação lá na nossa tabela de cadastro, que consta o valor unitário, certo? E fazer uma multiplicação entre o valor unitário e o valor da quantidade. Agora pensa comigo que eu estarei criando novas 2.597 informações dentro dessa tabela. E dentro da medida já é possível estar fazendo essa análise. E para criar aqui, normalmente eu gosto, né, de criar aqui um campinho só para armazenar as medidas. E para armazenar aqui as nossas medidas, nós vamos criar aqui uma nova tabela, certo? Clicando aqui uma tabela do zero e vamos chamá-la de medidas. Ela vai carregar aqui. A princípio é uma tabela com uma coluna só, né? Mas nós vamos acrescentando aqui dentro as nossas medidas. Então, para criar aqui uma nova medida, nós clicamos com o botão direito e em nova medida. E a primeira análise que nós vamos fazer, a primeira informação que nós vamos trazer é o saldo de estoque. Então, nós vamos chamar aqui de total estoque e vamos fazer a somatória utilizando a função sum da nossa coluna de quantidade aqui em saldo de estoque. Fechamos. E vamos trazer um cartão aqui para dentro do nosso dashboard. E para acrescentar a informação dentro desse cartão, nós arrastamos aqui para dentro de campos. Então nós temos 848 volumes, né? 848 peças que seja, de todos os itens, ou seja, ele fez uma somatória de todos os itens da nossa tabela de saldo de estoque, né, no caso. Então, por enquanto, nós vamos deixar esse cartão nosso aqui quietinho.
E uma outra informação importante é nós valorizarmos o nosso estoque, né? Saber o quanto que temos em valor monetário do nosso estoque. Então, nós vamos fazer o mesmo, criar uma nova medida aqui, vamos chamar de total valor estoque. Também vamos somar o valor do nosso estoque, que é o valor, a coluna de valor total. Vamos acrescentar aqui um novo cartão. Podemos copiar esse. E vamos colocar aqui em campos. Aqui está 7,42 mil. Poxa, mas é valor monetário, né? Como que a gente faz para alterar esses dados, né? Aqui da nossa medida. Então, nós selecionamos aqui a medida. E aqui normalmente já vai abrir aqui em ferramentas de medida. Ele vai estar como um formato geral. E para alterar para valor monetário, nós selecionamos aqui essa setinha do lado do cifrão e vamos buscar aqui o reais. Então vamos procurar aqui como português. Aqui português Brasil. E ele vai trazer as informações de 7,42 mil reais que nós temos de saldo de estoque. Então, nós já temos duas informações aqui, que é o total de estoque, que é o nosso saldo de estoque de fato, e o valor total de estoque. Então, nós já temos duas informações relevantes que podemos deixar aqui dentro do no nosso cartão, certo? Nós não vamos preocupar nesse primeiro momento em fazer formatação, em fazer mudar de cor e nada disso. Primeiro nós vamos fazendo aos pouquinhos aqui as nossas medidas e de fato as nossas análises. Uma outra informação importante que nós queremos ter aqui dentro de uma análise de gestão de estoque é qual o consumo que nós temos de cada produto, né? De cada produto nosso. Nós vamos acrescentar aqui uma tabela para ir abastecendo as informações que formos criando. Então vamos arrastar aqui na nossa tabela de cadastro, por exemplo, a descrição completa dos nossos produtos. Então vai trazer aqui, nós temos aqui em dados, vamos verificar, nós temos 57 produtos, né, diferentes. Vamos arrastar aqui o total de estoque e o total do valor de estoque. Então, aqui nós já conseguimos ver que cada produto, quais são os seus estoques e os seus valores de estoque. Tem um aqui bem alto, hein? Esse disjuntor aqui, aí, ó, R$3.200 só de disjuntor, mas vamos lá, não é o nosso foco aqui agora. Então vamos lá. E uma análise aqui importante que nós vamos precisar ter é saber quanto cada produto movimenta por mês, por exemplo. Para quê? Para a gente saber, ou por mês, ou por dia, que seja, para sabermos o quanto de fato cada produto está consumindo mais, está saindo mais, quais produtos saem menos. Por exemplo, esse caso aqui que eu citei aqui desse disjuntor que tem 40 no estoque, será que esses 40 é suficiente para atender a nossa demanda? E como nós vamos fazer isso? Primeiramente, nós precisamos saber quantos dias, quantos meses nós temos dentro da nossa análise. Se nós vamos fazer por mês ou por dia, né, que seja, é importante primeiro fazer
essa medida que traz as informações de quantos dias nós temos. Então, vamos criar aqui uma nova medida, certo? Primeiro, vamos dar uma paradinha, vamos aqui na nossa tabela de movimento. Então, nós temos aqui as informações desde de 1 de janeiro de 2021 até lá na última, que é dia 28 de outubro de 2021. Acho que tem até mais aqui. 31 de outubro, essa é a nossa última data, né? Então, o que nós precisamos fazer? Fazer uma contagem de linhas dentro de quantas datas nós temos, né? De quantos movimentos nós temos. Porém, dentro da nossa tabela de movimento, nós temos dias repetidos, nós temos dias que não tiveram movimentos, então não vai trazer a informação correta. Então, nós precisamos fazer a contagem de dias, no caso, aqui dentro da nossa tabela de calendário. Então, nós vamos criar uma medida aqui. E para fazer a contagem distinta de dias, nós podemos utilizar uma fórmula que chama distinct count, ou seja, ela vai contar valores distintos. Então, nesse caso, poderíamos usar tanto para a tabela de movimento quanto para a tabela de calendário. Porém, para de movimento, como eu expliquei, nós não vamos utilizar por conta de, às vezes, não ter alguma data com movimento. E nós queremos todas as datas. Então, vamos colocar aqui, chamá-la de contagem de dias. E vamos utilizar a distinct count da nossa tabela, coluna de data da nossa tabela calendário. Vamos criar aqui. Então, vamos arrastar aqui um cartão só para ter essa informação, a gente saber quantos dias nós temos aqui na nossa tabela. Então, nós temos 669 dias dentro da nossa tabela de calendário. E agora, para encontrarmos o quanto cada produto gastou, de fato, uma média de consumo de cada produto, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui uma nova medida e vamos chamar de consumo total. Então, nós vamos somar aqui a nossa tabela de movimento, certo? Conforme nós vamos digitando aqui, ela vai aparecendo. E nós pegamos aqui a nossa coluna de quantidade. Feito isso, nós podemos fazer o seguinte agora: criar uma nova medida e chamá-la de consumo médio ou consumo médio mensal, por exemplo. Nós vamos fazer isso e utilizar lá depois por mês. E vamos utilizar a função divide, em que o numerador vai ser o nosso consumo total e o denominador vai ser a contagem de dias. Fechamos. Então, se arrastarmos, por exemplo, aqui o nosso consumo médio para dentro da nossa tabela, nós temos aqui no caso não vai ser mensal, né? Vai ser um consumo diário. Então, vamos deixar aqui como consumo médio, só, né? E ela vai nos informar que por dia cada produto, né, no caso, gastou
essa quantidade. Por exemplo, então o anel Oring ele sai 0,11 por dia. Como nós sabemos que nesse caso aqui não tem como sair, por exemplo, um anel, uma arruela, por exemplo, em valor fracionado, nesses casos em que temos aqui, né, nós podemos ter produtos em que saem valores fracionados. Isso aqui é somente para uma futura análise que nós vamos fazer de estoque mínimo, por exemplo. Mas percebe, voltando aqui, percebe que nós demos uma volta grande para chegar nesse resultado. Então, primeiro nós fizemos a contagem, depois nós fizemos aqui o consumo total e depois fizemos o consumo médio. Ou seja, criamos 3 medidas para chegar nesse resultado. Então, mas é possível otimizar tudo isso. E como nós podemos fazer isso? Então, nós vamos aqui criar uma nova medida, chamá-la, né, de consumo médio 2. E para fazer isso, o Power BI disponibiliza uma opção que chamam-se variáveis. E o que são essas variáveis? São cálculos que fazemos dentro da nossa medida principal, sem precisar criar novas medidas. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma variável. Para isso, nós precisamos colocar obrigatoriamente a palavra var. Não é o var do futebol, hein? É a variável. Então, vamos aqui criar uma variável, colocando a var. Vamos chamá-la de contagem dias. Então, nós vamos fazer aqui a nossa medida de contagem de dias, que é a distinct count, da nossa coluna de calendário data, certo? Vamos criar uma nova variável aqui que vai ser o consumo total, que vai ser a soma do nosso movimento de quantidade. E finalizamos. Nós trouxemos 2 medidas para dentro de uma só. E para chegar agora na análise, na medida de consumo médio, nós finalizamos aqui as nossas variáveis com o return. E aí sim, nós utilizamos a divide, em que o consumo total, que não é a medida, vai ser esse que tem esse xzinho na frente, que é uma variável, dividido pelo contagem de dias. Fechamos, damos Enter, vamos arrastar aqui para dentro da nossa tabela. Então temos a mesma informação, certo? A mesma informação aqui dentro da nossa tabela com os nossos itens, que traz as informações feitas em 3 medidas, por exemplo, aqui o anel Oring com 0,14, e aqui também tem a mesma informação, porém criando uma medida utilizando variáveis. Ou seja, nós temos essas 2 opções que trazem e chegam no mesmo resultado, mas isso seria mais para otimizar o nosso dashboard, né? O nosso tempo, enfim. Nós não precisamos dar essa volta toda. Mas nós vamos deixar essas medidas porque possivelmente nós vamos utilizá-las em outras análises. Então, vamos excluir aqui esse consumo médio, 2, né? Aqui, e vamos manter só a nossa medida em que criamos e utilizamos outras medidas e não variáveis. E agora uma outra análise que nós podemos fazer, como nós já temos aqui o nosso
consumo médio, inclusive vamos alterar aqui o nome para consumo médio diário. Nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos montar um consumo médio por mês, para aí sim sabermos para quanto tempo nós temos o nosso estoque atual. Então, para isso, nós vamos criar aqui uma nova medida e vamos fazer uma contagem de meses. Então, nós vamos usar a distinct count e vamos contar o início do mês da nossa tabela calendário. Vamos copiar aqui esse cartão e acrescentar a nossa contagem de meses. Então, nós temos 22 meses aqui no nosso calendário, na nossa movimentação. E agora, nós temos que dividir o nosso consumo total dividido pela contagem de meses, que aí sim nós vamos saber quanto nós consumimos de fato por mês. Para aí sim nós conseguimos saber o quanto tempo nós temos de estoque, considerando assim o quanto nós temos no total de estoque pelo consumo médio mensal. Então vamos aqui criar uma nova medida e vamos chamá-la de consumo médio mensal. Vamos dividir o consumo total pela contagem de meses. Vamos abrir um pouquinho a nossa tabela. E aí nós temos aqui fracionado ainda, que não é o interessante, mas nós temos já o consumo médio mensal com base na quantidade de meses em que temos. Vamos mudar aqui para nenhuma casa decimal, que aí arredonda de fato, e agora nós conseguimos dividir o nosso total de estoque pelo consumo mensal. E para fazer isso, nós vamos criar uma nova medida e vamos chamá-la de tempo de estoque, em que vamos dividir o total de estoque pelo consumo médio mensal. E vamos arrastar aqui para dentro da nossa tabela para quanto tempo nós temos de estoque. Então nós temos aqui, por exemplo, essa primeira linha de anel Orin, nós temos 21 peças, em que o consumo médio mensal são 4, então nós temos para 5,8. Então podemos arredondar aqui para meses fechados. Então o nosso estoque dá para 5 meses. E podemos fazer uma nova análise aqui. Então vamos criar uma medida em que nós vamos saber exatamente qual a data limite do nosso estoque. Então para isso nós vamos criar aqui como data limite e vamos colocar a fórmula today, que é hoje, mais o tempo de estoque. Vamos mudar aqui o formato aqui em ferramentas de medida para data curta e arrastar. Então, só para exemplificar aqui, vamos arrastar um cartão novo aqui. Vamos só criar a medida de hoje para avaliarmos. Today. E vamos arrastar aqui para dentro. Mas espera um pouco. Se a data de hoje é 5/1/11 e o nosso tempo de estoque são para 5 meses, por que a data limite ficou como 10/11? Justamente pelo seguinte, nosso tempo de estoque ele está transformado em 5 meses. Então nós precisamos fazer com que isso seja uma contagem de tempo de estoque em dias, para chegar nessa conta aqui. E como nós fazemos isso? Aqui em tempo de estoque, na nossa medida de tempo de estoque, nós vamos multiplicar isso aqui por 30,
que é o tempo médio mensal. Então percebe que agora nós temos 152 dias em que a data limite do nosso estoque, a partir de hoje, considerando a partir de hoje, dia 5/11, será 6/4/23 e assim por diante para os outros itens do nosso estoque. Então vamos apagar aqui esse cartão. E agora uma última análise que é interessante para nós é o de estoque mínimo. Então, para criar o estoque mínimo, vamos diminuir aqui um pouquinho. O estoque mínimo ele é composto da seguinte forma. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, o estoque mínimo é igual a consumo médio diário vezes o tempo de reposição do nosso fornecedor. E nesse caso aqui nós já temos a informação de consumo médio diário, que é a nossa medida aqui, e onde nós temos essa informação de tempo de reposição? Aqui, se nós formos aqui em dados e formos aqui em fornecedores, percebe que o prazo de entrega para cada fornecedor já está pré-determinado aqui na nossa tabela de fornecedores. E aqui na nossa tabela de cadastro, percebe que nós já temos a informação do fornecedor. Mas como nós fazemos para fazer esse cálculo de estoque mínimo? Primeiro, nós precisamos trazer para a nossa tabela de cadastro a informação de quanto tempo cada produto demora para ser entregue. Então, para isso, nós vamos aqui em ferramentas de tabela, nós vamos utilizar aqui e criar uma nova coluna, e nós vamos colocar aqui como prazo. E para buscar essa informação de prazo de entrega que consta lá na nossa tabela de fornecedores, nós vamos utilizar a Related. Mas isso só é possível se as nossas tabelas estiverem relacionadas. Caso contrário, não será possível fazer essa busca de informação. Então vamos colocar aqui o prazo de entrega. E agora nós temos aqui o prazo para cada produto. Então vamos voltar aqui para a nossa guia de relatório. Nós vamos criar aqui uma nova medida. E vamos chamá-la de estoque mínimo. Então, partindo do princípio do cálculo de estoque mínimo, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós precisamos saber o tempo médio de entrega de cada fornecedor. Então, para isso, nós vamos abrir uma variável e vamos chamar de prazo médio. Nas variáveis não é possível colocar acento, ok, no nome. Nós vamos colocar aqui a average, que é média do prazo da nossa tabela de cadastro. Nós retornamos para a nossa função principal e aí sim nós vamos utilizar o consumo médio diário vezes o nosso prazo médio. Fechamos a nossa fórmula. Vamos apagar aqui essa caixa de texto. Aumentamos aqui. E arrastamos o nosso estoque mínimo para dentro da nossa matriz, da nossa tabela. Então, vamos arrastar aqui o prazo do fornecedor. Então, se o prazo médio do fornecedor para o anel O-ring, por exemplo, ele é de 5 dias, então ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar o consumo médio diário por 5 para chegarmos aqui no nosso estoque mínimo. E além do estoque mínimo, que é o nosso estoque de segurança, nós precisamos saber também qual o ponto de pedido. E o ponto de pedido nada mais é do que quando atingir esse determinado valor, nós já temos que
fazer a reposição desse produto, certo? Fazer a compra desse produto para que não atinja o nosso estoque de segurança, para que quando atingir esse estoque de segurança, o nosso pedido já chegue e faça a reposição do nosso estoque. Então, para isso, nós vamos criar aqui uma nova medida. E vamos chamá-la de ponto de pedido. Também vamos precisar aqui do prazo médio. Então, vamos criar aqui a variável. Vamos retornar. E para ponto de pedido, o cálculo é o seguinte. Ele vai ser o estoque mínimo mais o consumo médio vezes o prazo médio. Então, basicamente, ele vai duplicar aqui o nosso estoque com base no estoque mínimo. O nosso ponto de pedido com base no estoque mínimo. Então, vamos puxar aqui o ponto de pedido. E aqui nós temos a informação já de ponto de pedido. Automaticamente, como já falei, não é possível comprar 0,68 ou manter 0,68 desse anel Orin por se tratar de um produto que não é fracionado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Tanto para estoque mínimo quanto para ponto de pedido, nós vamos alterar aqui o nosso formato para número inteiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai arredondar para cima sempre. No caso aqui, por exemplo, da arruela 10, ela vai ser um estoque mínimo zerado, porque ela está abaixo de 0,5. Porém, o ponto de pedido, na hora que fizermos aqui a alteração para número inteiro, ele vai informar o quanto nós precisamos fazer o pedido quando atingirmos essa quantidade de estoque. E agora nós vamos fazer, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, deixa eu tirar esse soma de prazo aqui, por exemplo. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um status em que nós vamos saber através de uma cor, por exemplo, se aquele produto está abaixo ou acima do nosso estoque mínimo. Então vamos criar aqui uma nova medida e nós vamos chamá-la de formatação estoque mínimo ponto de pedido. Mas antes eu vou abrir aqui um bloco de notas e nós vamos fazer o seguinte: se o saldo de estoque ele for maior do que o ponto de pedido, nós vamos colocar uma cor verde. Se o saldo de estoque ele for menor do que o ponto de pedido, nós vamos colocar ele como amarelo, ou seja, ele deverá ligar um sinal de alerta para que nós já solicitemos o pedido. E aqui, se o saldo de estoque for menor do que o estoque mínimo, aí ele vai ser vermelho. E para isso, nós vamos pegar algumas cores aqui em alguma formatação. Nós vamos pegar aqui o código hexadecimal dessas cores. Então vamos aqui em mais cores. Por exemplo, aqui o amarelo. Vou pegar esse amarelo aqui. Vai ser esse código hexadecimal. Nós vamos copiar aqui
para o nosso bloco de notas. Se for vermelho, nós vamos pegar aqui um vermelho um pouquinho mais claro. Nós vamos colocar aqui como vermelho. E se for verde, nós vamos pegar esse verde um pouquinho, não muito escuro. Vamos voltar aqui para a cor inicial. E por que é importante ter esse código hexadecimal? Vocês vão perceber aqui na nossa fórmula. Nós vamos utilizar aqui na formatação a função switch. Nessa primeira expressão, nós vamos pedir para que ele ignore essa expressão. Nós vamos utilizar aqui a função true. Por quê? Nós vamos fazer várias condições e a função switch ela não permite em que coloquemos maior ou menor do que alguma determinada informação. Por exemplo, total de estoque é maior ou igual, por exemplo, do que o estoque mínimo. Nesse caso, ele permite somente que seja igual, que não é o nosso caso. E para isso, a gente coloca essa funçãozinha true, que ele meio que ignora essa primeira expressão. Então, para isso, nós vamos colocar o seguinte: se o total de estoque ele for maior do que o ponto de pedido, nós vamos colocar, entre aspas, esse código hexadecimal. Por quê? Quando acrescentarmos essa formatação dentro, por exemplo, aqui do nosso total de estoque, automaticamente ele vai fazer essas condições aqui para aí sim determinar qual que é a cor correta. E para isso nós necessitamos desse código. Na nossa expressão 2, ele vai ser: se o total de estoque ele for menor ou igual a ponto de pedido, ele vai ficar em amarelo. Então nós colocamos esse código hexadecimal. E por último, se o total de estoque for menor ou igual a estoque mínimo, ele vai ficar vermelho. Vamos fechar aqui a nossa função. E para aplicarmos aqui dentro da nossa matriz, nós precisamos fazer uma formatação dentro dessa coluna de total de estoque. E para isso, nós vamos aqui em formatar visual. E percebe que aqui em valores é possível colocar assim uma cor de texto ou uma cor de tela de fundo padrão. Mas para fazer com base nessas condições, nós vamos aqui em elementos da célula e aqui em total de estoque, nós vamos ativar aqui a cor de tela de fundo e nós vamos clicar nesse FX, que é a formatação condicional. Ele vai abrir aqui essa nossa nova janela. E aqui em estilo de formato, nós temos três opções. Temos gradiente, por regras e por valor de campo. Porém, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar aqui o valor de campo e buscar aqui a nossa medida de formatação de estoque mínimo e ponto de pedido. Vamos clicar em OK. Percebe que ele já fez todas as alterações aqui no nosso estoque. Então, por exemplo, aqui, na maioria dos casos, nós temos total de estoque maior do que o nosso estoque mínimo ou maior do que o nosso ponto de pedido, por exemplo. Mas, por exemplo, aqui em rolamento, nesse rolamento 6002 aqui, o nosso total de estoque é 1, mas o nosso estoque mínimo é 2. Então, espera aí um pouco, tem alguma coisa errada aqui nesse caso. Por quê? Se voltarmos aqui nas nossas medidas de estoque mínimo, e vamos colocar aqui 2 casas, por exemplo, ele é menor do que o nosso ponto de pedido, certo? Então, ele está respeitando a condição que se ele for menor ou igual ao ponto de pedido, ele fica amarelo. Porém, se ele for menor ou igual que estoque mínimo,
ele deveria ficar em vermelho. E como nós corrigimos essa situação aqui, por exemplo? Nós vamos aqui na nossa medida de formatação de estoque mínimo ponto de pedido e percebe que ele segue uma sequência de análises. E a nossa última condição é o total de estoque menor ou igual ao estoque mínimo. Porém, ele já está atendendo essa condição aqui do menor ou igual a ponto de pedido. E para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alterar a sequência. Então, nós vamos colocar aqui essa condição como primeira, essa condição como segunda e essa última condição por último. Dá um Enter aqui e percebe que ele... Opa, vamos tirar aqui. E ele percebe que ele já fez a alteração. Então, ele considera que o número 1 é a primeira condição nossa, em que ele faz essa primeira análise se o nosso total de estoque ele é menor do que o estoque mínimo. Então, dessa forma, ele fica da forma adequada, da forma correta. Vamos voltar aqui no nosso estoque mínimo para nenhuma casa decimal. Então, aqui nós já temos todas as nossas análises nesse primeiro momento já realizadas.